Super N, primeiras notícias. O número de estupros em Minas Gerais aumentou 10,8% em um intervalo de um ano, entre 2016 e 2017. As tentativas de estupro e os registros de feminicídios também subiram. Em 2016, foram 4.600 pessoas estupradas em todo o estado. No ano passado, o número aumentou para 5.199. Os dados foram divulgados no Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2018, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em São Paulo. Para conversar sobre esse assunto, né? Nós estamos recebendo aqui esses dados aqui alarmantes. Nós estamos recebendo mais uma vez aqui no Super N Primeiras Notícias o advogado Caio Perona. Seja muito bem-vindo, Caio. Bom dia, Delma. Bom dia, Rodrigo. Bom dia aos ouvintes. E só registrando aqui que o Caio Perona é advogado especialista em direito penal e vai trazer realmente, né, explicar pra gente melhor sobre essa questão. A gente fala tanto em feminicídio, né, Caio? E às vezes tem gente que fica na dúvida, mas qual a diferença, homicídio, feminicídio? Por que tem que ter realmente essa diferenciação? Delma, o feminicídio, ele é aquele homicídio que acontece quando existe um assassinato de uma mulher por ser mulher. A necessidade de diferenciação, de proteção desse grupo específico, ele decorre porque é inafastável a conclusão de que existe todo um contexto de violência, de uma cultura de violência, de opressão, é um histórico de desigualdade que existe, que cria nesse grupo um contexto de estupro, de assassinato, de violência sexual, de tortura, em que se exige que para se proteger esse grupo de forma mais adequada, que se crie mecanismos que possibilitem que esse tipo de situação seja prevenida. Pois é, agora diante disso, a gente hoje já tem até, Caio, uma legislação voltada para esses crimes contra as mulheres. Mas a gente, ao mesmo tempo que tem uma legislação, tem o sentimento de que essa legislação ainda não surtiu o efeito que deveria surtir. Porque nós estamos falando de dados aqui de aumentos, lamentavelmente, aumento nesses índices. O que dá para fazer de consideração em relação a isso? A falha está na aplicação dessas leis? Rodrigo, uma questão interessante é que até mesmo por a gente estar discutindo isso aqui na rádio, a gente percebe o quanto que a questão ela está ganhando relevância que antes não existia, a discussão que não existia. Então poderia estar ocorrendo, por exemplo, subnotificações antes de casos que nem eram levados ao conhecimento das estatísticas e hoje nós temos, mas é uma questão cultural. Esses casos de violência contra a mulher, eles não são casos esporádicos, não são casos isolados, é uma violência estrutural que ela precisa de uma mudança de cultura de toda a sociedade, ela precisa que o Estado, ele crie mecanismos efetivos para que as pessoas, as vítimas, tenham confiança na hora de fazer as denúncias, que elas vão ser levadas a sérias. Então, é uma questão que a mentalidade tem que mudar. A violência contra a mulher, ela precisa de uma mudança de mentalidade de toda a sociedade e que o Estado propicie meios que as vítimas confiem que serão realmente os seus casos serão levados a sério pela justiça. Caio, como essa lei, né? Aliás, como essa definição de feminicídio vem contribuir, por exemplo, com a efetivação da Lei Maria da Penha, né? Que recentemente acabou de comemorar, inclusive, aniversário, acho que 12 anos da Lei Maria da Penha. E sempre se fala que existem brechas ainda na lei, que ela poderia ser mais rígida em relação a isso. São coisas diferentes ou um complementa o outro? A Maria da Penha é uma lei que está num contexto mais amplo, que envolve todo tipo de violência contra a mulher, seja de ordem física, seja de ordem psicológica. E a questão do feminicídio é um tipo específico de violência, que é a violência contra a vida. A Maria da Penha é uma lei mais ampla, mas o feminicídio ele deve ser interpretado a partir da Lei Maria da Penha para se definir o que é violência doméstica, o que é violência familiar, o que é uma relação íntima de afeto. Então, a Maria da Penha ela auxilia na interpretação da lei do feminicídio. O feminicídio, ele é nada mais do que uma qualificadora do homicídio. O homicídio contra a mulher, se ele for feito numa relação de gênero, por causa do gênero da mulher, aí ele atrai essa qualificadora, então as penas são mais rígidas. O homicídio ele pode ser qualificado por diversas razões, pelo motivo torpe, pelo motivo fútil, e isso dá aquilo que a gente
os ouvintes geralmente costumam ver do homicídio triplamente qualificado, duplamente qualificado, é pelo número de qualificadoras que existem. A lei criou mais uma qualificadora, que é a qualificadora do feminicídio, e isso vai tornar mais grave quando, nessa circunstância do crime ter sido cometido contra a mulher, foi identificado. Na visão do advogado especialista em direito penal, a nossa justiça está preparada para essas demandas que surgem? A questão é que a intervenção da justiça, nesse caso, ela já é tardia, porque se acontecer o feminicídio, já tem uma vida que foi perdida. Então a justiça, ela tem que ser, nesse caso, muito mais para criar uma sensação de prevenção, para que haja uma efetividade, haja uma dissuasão naquele que pretende cometer a violência contra a mulher, porque a justiça, no caso, o direito, ele não consegue solucionar o problema, porque o homicídio, o feminicídio já aconteceu quando a justiça é chamada a intervir. Então é uma questão de uma mudança estrutural de toda a sociedade e que o direito sozinho não é capaz de resolver o problema. O que de concreto hoje realmente a justiça trabalha em relação ao feminicídio? A minha pergunta, ela se refere porque, ao mesmo tempo que nós temos, por exemplo, a gente está no período eleitoral, nós temos pré-candidatos que defendem a lei do feminicídio, nós temos outros que dizem que não deveria existir essa definição porque não tem diferença, por exemplo, se é o seu pai que está morrendo por ser homem e seria considerado homicídio, e se é a sua mãe, se há a diferença do seu pai para sua mãe para morrer. A gente não pode falar o nome dos candidatos por uma questão de legislação. Mas quando você escuta esse tipo de diferenciação, primeiro a sua opinião em relação a isso, quer dizer, de julgamento em relação à diferenciação, e o que é que tem de concreto hoje da justiça em relação a isso? Perfeito, Delma. É verdade que a vida de um homem e a vida de uma mulher tem o mesmo valor, e a princípio a morte de um homem e a morte de uma mulher devem ser apenados, deve ter a mesma censura da justiça. Mas há uma diferença que é preciso que se perceba, que uma coisa é a morte de um homem e uma coisa é a morte de uma outra mulher. Outra coisa é quando a morte de uma mulher se dá em relação ao seu gênero, por causa dessa relação, desse machismo histórico que existe na sociedade que discrimina a mulher. Quando a morte da mulher se dá por causa do seu gênero, é uma situação que é diferente da morte de uma mulher por outras razões que não do seu gênero. Então é essa circunstância que torna isso mais grave. Não é o fato de uma mulher estar morrendo, mas o fato das mulheres estarem morrendo por ser mulher. E isso que é a situação grave. E o que existe de aparelhamento na justiça é uma obrigação que no Brasil tem, por causa da comunidade internacional. A Corte Interamericana de Direitos Humanos já condenou o Brasil em situações semelhantes, para que as autoridades brasileiras persigam o crime de maneira séria, de maneira célere, com a criação de varas especializadas, com não vitimizar a mulher, colocando a mulher naquela condição como se ela tivesse provocado o crime, em todo esse contexto. Então existe uma orientação para as autoridades para que levem a sério a violência de gênero. Muito bem, conversamos com o Caio Perona, advogado especialista em direito penal a respeito do feminicídio. Tomara que tudo isso que você falou agora há pouco se transforme em realidade um dia, viu, Caio? Obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Super N. Obrigado.